Neste capítulo, veremos de que forma a crônica, que você provavelmente conhece como gênero textual que aborda temas do cotidiano, pode ganhar outros contornos e até mesmo assumir um papel de importante documento histórico. Expectativas de aprendizagem. Identificar as principais crônicas sobre o descobrimento do Brasil e suas características. Examinar variados textos produzidos principalmente no período entre 1500 e 1571. Bom, pessoal, acontece o seguinte: nós veremos, quando estudarmos o quinhentismo, né, que nós temos muita produção no Brasil, né, muita produção no Brasil. Só que essa produção ela não tem um valor literário para gente, mas sim um valor histórico. Por quê? Porque é uma produção feita no Brasil, sobre o Brasil, mas ela é feita não por brasileiros e sim por portugueses, e os interesses são interesses econômicos. Os objetivos são relatar a terra e o povo que aqui vivia, tá? Então o objetivo não é um objetivo literário, e é isso que a gente vai ver no quinhentismo. Então essa introdução ali mostra pra gente o seguinte, que nós temos crônicas sobre o Brasil, e essas crônicas do descobrimento são crônicas com valor histórico, beleza? A origem da crônica. Inicialmente, as crônicas constituíam grandes relatos históricos. Em Portugal, no ano de 1434, Fernão Lopes foi nomeado cronista-mor do reino pelo rei Dom Duarte e se tornou o primeiro na língua portuguesa a ter o ofício de cronista profissionalizado. Gravem esse nome, Fernão Lopes, tá? Daqui a pouco ele aparece aqui novamente. Encarregado de registrar os acontecimentos, os antigos feitos dos reis de Portugal, sua tarefa devia centrar-se nos fatos e em suas análises, distanciando-os das lendas e fantasias tão comuns à época. Assim, pode-se dizer que esses textos são antecessores de uma historiografia nacional, lembranças de um passado a se perpetuar. Inúmeros outros escritores também praticaram esse exercício histórico. Entretanto, a partir das grandes navegações e, principalmente ao longo do século XIX, o cronista cada vez menos explorava as questões históricas e gradualmente passou a abordar mais os acontecimentos do seu tempo. Dessa forma, as crônicas foram se aproximando do meio jornalístico, já que esses textos se interessavam principalmente pelos fatos cotidianos. Aí ele traz para a gente essa questão da evolução da crônica. Inicialmente, então, nós temos de entender o seguinte: a crônica ela era exclusiva para retratar fatos históricos. Só que com o passar do tempo, ela foi tratando assuntos da realidade, da atualidade, assuntos contemporâneos, né? Quando a gente fala hoje da crônica, né? Eu li uma crônica, a gente já sabe que a gente leu algo sobre um cotidiano, sobre um acontecimento corriqueiro do nosso dia a dia, e que o autor teve uma subjetividade, um olhar diferente para aquele fato corriqueiro, aquele fato comum do nosso cotidiano. Não se trata mais de um texto histórico, beleza? Continuando aqui, as crônicas do descobrimento. Muito se comenta sobre o descobrimento do Brasil, mas pouco se estuda a respeito dos textos que, de alguma forma, referem-se a esse episódio histórico. Comumente, quando se analisa o quinhentismo, percebe-se que o panorama histórico ganha protagonismo e a produção textual perde destaque. Nesse âmbito, olhar para as crônicas do descobrimento é, de algum modo, ter acesso a um mundo considerado quase mítico, o chamado Novo Mundo. Né? Nós temos de entender o seguinte: nesse momento do descobrimento, lá no século XVI, a comunicação era limitada, né? Então nós não tínhamos tecnologias. A forma de comunicação mais fácil era a carta, né? Então essas cartas, essas crônicas, eram responsáveis por apresentar o Brasil, né, para os portugueses, para a Europa, tá certo? Essas obras foram elaboradas na primeira metade
e no terceiro quarto do século XVI. Assim, vê-se que o uso de expressões do português arcaico é bastante comum. Quarta-feira, 23 do mês, fazia-me de terra 10 léguas. E ao meio-dia carregou muito o vento sueste, com mui grão mar. Por não podermos ir de Ló, amainamos as velas e lançamos as naus de mar em través. Olha só que português antigo, né? Muitas palavras aqui dão uma dúvida pra gente, né? A gente fica meio inseguro na hora de ler, porque é um português mais arcaico, né? É um português do século XVI. Vale a notificação de que as crônicas são apenas alguns documentos que envolvem o achamento do Brasil. Estão disponíveis em domínio público ao menos 23 escritos que incluem as instruções de Vasco da Gama e a Pedro Álvares Cabral, a relação da viagem da frota comandada por ele e outros tantos textos que demonstram que os relatos iniciais do Brasil não estão resumidos à carta de caminho. Por que ele está trazendo isso? Porque normalmente a gente estuda, vocês verão no Quinhentismo, que é o próximo capítulo, nós estudamos muito em literatura a carta de Pero Vaz de Caminha, tá? Só que existem outros relatos, tá bom? Continuando aqui. As crônicas portuguesas, escritas até 1571, nas quais existem informações sobre o descobrimento do Brasil, foram compostas a partir de relatos de testemunhas da época e também de interpretações dos autores com base em documentos secundários. Ao todo, foram escritas 5 crônicas que abordam direta ou indiretamente o descobrimento do Brasil. Entre as crônicas lusitanas, a que possivelmente é a mais antiga a abordar a história portuguesa na Índia e, consequentemente, no Brasil, apresenta 97 capítulos. Não se tem conhecimento do título nem do nome do autor, já que suas primeiras páginas, nas quais tais dados possivelmente estariam, foram perdidas, sendo possível deduzir apenas que ela foi escrita pouco depois de 1531. Gaspar Correia, que nasceu aproximadamente em 1492, viajou para a Índia em 1512. Em 1532, começou a copiar crônicas de reis portugueses que encontrou na Índia e apontamentos que formavam pequenas crônicas dos reinados de Dom Manuel e Dom João III. Em escritos posteriores, descreveu brevemente fatos da viagem de Cabral. Visto que Dom João III manifestava interesse em escrever a história dos portugueses na Índia, Correia baseou-se em testemunhos orais e, muitas vezes, em sua própria imaginação. Portanto, as informações apresentadas por ele são falhas, contradizendo registros encontrados em fontes consideradas mais confiáveis. Por que são falhas? Porque ele recorreu ao relato, das pessoas e à imaginação. Então, muita coisa do que ele disse pode não ter acontecido, muita coisa do que ele escreveu pode não ter acontecido, ou ter acontecido de outra forma. Beleza? Em 1528, Fernão Lopes Castanheda, natural da cidade portuguesa de Santarém, viajou para a Índia, onde permaneceu por 10 anos. Ao retornar, concluiu a primeira parte de sua história do descobrimento e conquista da Índia pelos portugueses. Recorrendo ao maior número de fontes escritas e orais, construiu um amplo panorama das realizações portuguesas na Índia. Foi um cronista completo e rigoroso na transmissão das informações, com elevado senso crítico. Fernão Lopes, ele se destaca pela imparcialidade, pelo senso crítico e pelo amplo estudo que ele faz antes de escrever as suas crônicas, tá certo? Ele sempre estuda muito para ele ter certeza dos fatos que ele vai escrever. Por isso que ele é o grande destaque, ele é o grande cronista. Quando a gente fala de crônica histórica, sempre vem Fernão Lopes como o destaque de cronista, tá bom? Continuando aqui. João de Barros nasceu em Viseu em 1496
e foi uma das figuras mais eminentes da cultura europeia do século XVI. Sua preocupação em enaltecer os feitos portugueses na Índia o levou a apresentar explicações e interpretações pessoais, afetando muitas vezes o conhecimento do que realmente aconteceu no passado. Sua perspectiva, com base em alguns testemunhos escritos e orais, era, por vezes, incorreta. Por quê? Porque ele trouxe a visão dele, o que ele achava que o que ele achava que tinha acontecido ou não, né? Então, quando ele traz a visão dele, ele perde toda aquela questão imparcial que nós vimos em Fernão Lopes. Fernão Lopes, ele se destaca porque ele traz o fato. Ele não diz se o fato foi bom ou se o fato foi negativo, ele traz o fato, ele traz a visão imparcial, diferente do João de Barros, que traz a visão parcial do fato, ou seja, também nós não podemos confiar nos escritos, nos relatos do João de Barros, tá bom? Continuando aqui. Os escritos de Pero Lopes de Souza, irmão de Martim Afonso de Souza, até hoje constituem alguns dos documentos mais importantes da história brasileira. O seu valor, entretanto, só foi reconhecido no século XIX pelo historiador Francisco Adolfo de Wenhargen, que os transcreveu e publicou em livro. Na era de 1530, sábado 3 dias do mês de dezembro, parte desta cidade de Lisboa, abaixo da capitania de Martim Afonso de Souza, meu irmão, que ia por capitão de uma armada e governador da terra do Brasil, com vento leste, sai fora da barra, fazendo caminho sudoeste. Vê-se que o autor do diário procura dar testemunho de tudo: o local, o líder da expedição, a pessoa do narrador, o tipo de vento que guia a embarcação e o destino dos tripulantes. Então é uma crônica mais real, né? Eu posso confiar mais, por quê? Porque eu tenho todos os detalhes ali importantes, eles são ditos ali nesse relato, tá bom? Sexta-feira, pela manhã, nos fizemos à vela. Era o mar tão grosso que íamos à popa com todas as velas e não o podíamos romper. Fomos com este vento até ao meio-dia, que nos deu o vento sudeste, com que fomos correndo a costa esta noite. No quarto da Mondorra, fomos surgir na boca da Baía de Todos os Santos. Percebe-se que Pero Lopes está descrevendo o percurso que a embarcação de seu irmão fez em torno da Baía de Todos os Santos, no litoral do atual estado da Bahia, que era um dos principais centros de povoação do Brasil naquela época. Em outro momento, já em terra firme, Pero Lopes deslumbra-se com a natureza e com os rios caudalosos do Brasil. A terra é a mais formosa e aprazível que eu jamais cuidei ver. Não havia homem que se fartasse de olhar os campos e a formosura deles. Aqui achei um rio grande, ao longo dele tudo arboreado, o mais formoso que já vi, e antes que chegasse ao mar, um tiro de besta se sumia, né? Então nós temos essa questão da crônica, né? Para ser uma crônica histórica, ela precisa então, de fato, passar por um estudo, né? Os fatos ali precisam ser fatos reais, fatos verificáveis, tá certo? Além disso, hoje nós temos uma evolução da crônica e a crônica não se limita, né? Quase nunca a crônica hoje fala sobre fatos históricos, e sim sobre acontecimentos cotidianos, acontecimentos do dia a dia, tá bom, pessoal? Então a aula de hoje é sobre isso, sobre as crônicas. O que nós precisamos entender é que as crônicas têm um valor histórico para o Brasil, mas elas não terão valor literário. Isso vocês entenderão melhor na próxima aula, que é sobre o quientismo brasileiro. Tá bom, pessoal? Até a próxima!